Real Madrid. O Real Madrid é o maior clube do planeta, o que por consequência faz com que milhares de jogadores o tenham como grande objetivo de suas carreiras. Muitos até chegam a afirmar que o trem do Real Madrid só passa uma vez na vida, a menos claro que você seja o Mbappé, já que tantas vezes a equipe insistiu, por um motivo muito óbvio: Mbappé é o Mbappé. Digamos que se você mesmo assim for um grande jogador, o Real não vai insistir tanto assim por você, principalmente na política de Florentino Pérez, que é alguém que leva muito a sério a sua função e não vai ficar insistindo por ninguém. O Real Madrid para muitos é o ponto máximo no quesito clubes. Contudo, apesar da dimensão do gigante europeu, há quem não veja tão bem assim, ou ainda quem tenha outros planos do âmbito esportivo. Veja agora 15 craques que recusaram o Real Madrid. Impossível não começar a lista falando de Francesco Totti, para muitos um dos maiores ídolos da Roma. Ele conseguiu combinar especificamente qualidade e idolatria. Numa época em que muitos jogadores já passavam a migrar para outros clubes pela grana, Totti agiu completamente diferente. Parece até que eu estou descrevendo aquele áudio famoso do Marco Reus, mas o Totti é um pouco parecido sim com o Reus, e podemos dizer até que teve uma carreira até vistosa um pouco mais. Hoje em dia tá realmente raro ver alguém com tanta fidelidade por um clube, mas mesmo assim naquela época Totti já chamava atenção porque a fidelidade era acima da média. Foi um homem de um clube só, a Roma na Itália. Em 2004, o Real Madrid ofereceu um contrato milionário e várias regalias para o tê-lo no Santiago Bernabéu. No entanto, ele acabou dizendo não. Francesco sempre teve excelentes atuações na Liga Italiana, também colecionando grandes jogos na Champions League e sendo constante também na seleção italiana. Óbvio que muitos clubes, não somente o Real, foram atrás, mas certamente o Real foi sua maior oportunidade de expandir ainda mais sua carreira. Porém, mesmo assim, com esse contrato milionário para ter no Bernabéu, ele disse não. Há 3 anos o italiano voltou a falar sobre o assunto. Tomei a decisão por amor a Roma e não me arrependi, revelou o ex-jogador em entrevista. É simplesmente um romântico, cara. E é muito bonito ver essa admiração e respeito que o Totti tem pelo clube, que tanto revelou quanto fez grande parte da sua vida. Segundo lugar, Daniel Alves. Tá aí alguém que conseguiu manchar uma carreira absurda, que foi repleta de títulos importantes por uma tomada de decisão de caráter e extracampo. Podemos dizer que Daniel Alves já teve passagem pela polícia, não somente apenas um delito, ele foi preso, e sua prisão manchou a carreira de alguém que no futebol é o segundo jogador com mais títulos no século. Alguém com uma história tão grande poderia ao menos ser um pouco mais de bom exemplo, poder dar um bom exemplo para os seus fãs e para as pessoas. No futebol realmente não dá para dizer que Daniel Alves não é um cara influente. Pelos títulos que teve, é claro, ele começou a ter sua carreira brilhosa pelo Sevilha, e na época ele estava em alta pelo time espanhol. Após sair do Bahia, Daniel Alves foi sondado por vários times, incluindo Chelsea e Real Madrid. Porém, ele rejeitou todas as ofertas e assinou com o Barcelona. Para ele, o Barcelona seria um lugar melhor para jogadores como ele e teria até mais espaço na nova equipe que estava começando a se destacar no futebol mundial a partir da famosa La Pulga, Lionel Messi. O resto é história. Daniel Alves compreendeu o jeito do Messi jogar e, mais que isso, fez a equipe do Barcelona alçar voos grandes. Há muita história entre Dani Alves e Barcelona, e apesar de tudo que ele fez extracampo, que eu mesmo repudio e todo mundo tem que repudiar, ele no Barcelona tem uma trajetória de ídolo dentro do campo. E ele realmente não quis ir para o Real Madrid, não se arrepende e seguiu convicto na decisão. O leva a ter uma excelente carreira por praticamente todos os clubes em que passou. O jogador polonês tem um grande destaque no futebol mundial, chegando a ser melhor do mundo uma vez. Ele não ganhou a bola de ouro, mas certamente sua trajetória pelo futebol mundial dispensa comentários. Começando a despontar no Borussia Dortmund, Lewandowski realmente teve seu destaque consolidado quando migrou para o Bayern de Munique, o que muitos consideram como uma traição. Porém, o Leva realmente se consolidou por lá e ganhou grandes títulos que muitos jogadores até sonham em ter. Lewandowski sim, flertou várias vezes com o Real Madrid, no entanto, o relacionamento nunca foi exatamente para frente. Recentemente, em entrevista do Sport Bild, o atacante, que agora é do Barcelona, aliás, curiosamente, o rival do Real Madrid, reforçou que o Bayern de Munique foi uma grande família para ele e que ele até pensou em ir para o Real, mas que não se arrepende de, na época, ter continuado na Alemanha. Lewandowski não está no seu auge e realmente decaiu um pouco seu futebol, mas encontra-se na Espanha, sim, ele acabou, de certa maneira,
recusando a ideia de não ir para clube algum, indo para o Barcelona. E a história realmente é fiel, ao ponto de provar que Lewandowski, se fosse para o Real Madrid, poderia potencialmente fazer mais gols até que Benzema. Imagina o Leva ou até o próprio Luisito Soares no Real Madrid, seria sim senhores centroavantes numa equipe muito forte. Teria sido interessante, né? Em quarto lugar, Steven Gerrard. Gerrard no Real Madrid? Pois é, se você acompanhou uma carreira de Steven George Gerrard, sabe o quanto ele era diferente dentro do campo. Mesmo com o Liverpool pegando algumas eras de declínio, Gerrard seguiu que nem Noé, carregando um montão de animal às vezes. Com vários pombos sem asa que ninguém acreditava, lançamentos precisos e uma técnica perfeita, Gerrard foi extremamente fiel ao Liverpool. Só mesmo em um ano ele quase cedeu a vontade de ir para outro clube. Foi em 2005, quando o Chelsea fez uma proposta muito grande por ele e ele chegou a ficar tentado a ir para a equipe de José Mourinho. Porém, os torcedores do Liverpool logo reagiram e falaram: se você for embora, sua idolatria não será a mesma. Ele acabou pensando bem, voltou atrás e ficou no clube. O resto é história. Em números, alguns títulos, não tantos quanto ele merecia realmente, mas sim uma idolatria que ele carrega até hoje. Em entrevista, o mesmo campista, agora técnico de futebol, revelou que os madridistas tentaram contratá-lo em 2 oportunidades, mas que ele resistiu. Não sei se vou me arrepender um dia, mas meu vínculo com o Liverpool é forte e eterno, comentou anos depois. Quinto lugar, Carlos Puyol. Impossível não citar o Puyol, não somente pela cabeleira, como também pela maneira de jogar que surpreendia o mundo. Um zagueiro forte, sólido, imponente, técnico, consistente e extremamente constante. Com vários feitos na carreira, Puyol tem Copa do Mundo e muito mais que isso, uma trajetória quase que ilibada no Barcelona, ganhando o respeito de praticamente todos do futebol mundial. É praticamente impossível dissociar a imagem de Puyol da imagem do Barcelona, assim como Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Lionel Messi, são alguns nomes difíceis de separar. Por isso que Puyol e Barcelona realmente foi o considerado casamento perfeito. Ídolo e peça-chave da era moderna do Barça, o Puyol rejeitou o Real Madrid em 2 oportunidades. Uma em 2004, quando o Figo foi para o Bernabéu, aquela mesma passagem que você sabe muito bem que deu um problemão imenso pro Figo, e outra tempos depois, quando José Antônio Camacho assumiu o cargo de técnico do clube. Camacho e Puyol eram relativamente próximos, e assim todos achavam que Puyol iria fazer essa migração. O zagueiro, no entanto, nunca balançou exatamente. Nas palavras dele, eu estava no melhor clube do mundo e queria ganhar títulos por lá. Reconheço que o Real Madrid é grande, mas nunca quis realmente ir pra lá. Não me arrependo de ter ido pro Barcelona e construído a história que construí. Todo jogador tem seu momento de escolher e eu fiz a minha escolha. Finalizou o Puyol. Convenhamos que pro Puyol até compensou, porque ele foi um excelente zagueiro e não precisou exatamente ficar na sombra de outro zagueirão chamado Sérgio Ramos. Pode parecer absurdo, mas um jogador que não necessariamente é craque como os demais está na 6ª posição, Alexander Isak. O atacante Isak estava a um passo de se tornar um jogador do Real Madrid aos 16 anos, mas tanto o clube achou o preço do jovem um pouco alto demais e o próprio Isak não gostou dessa iniciativa. Na Suécia, eles já até pensaram que era um novo Ibra e ainda não tinha 18 anos. O futuro de Isak foi promissor em 2017 e ainda é considerado, embora sem ter passado pelo Real. Como lembrava o jornal AS, Isak estava em Santiago Bernabéu assistindo a uma reunião enquanto foi convidado a visitar as instalações de Valdebebas, parecendo que a operação iria fechar de um momento para outro. No entanto, o próprio Isak não gostou quando o Real Madrid recusou-se a pagar 8,5 milhões de euros e o Borussia Dortmund rapidamente entrou em cena, acreditando que ele era um jogador com excelente potencial. Os alemães desembolsaram quase 9 milhões, indo para os ares a opção de jogar na Espanha, mas no Borussia Dortmund ele não conseguiu triunfar, e a Real Sociedade apostou fortemente no jovem artilheiro depois de passar por Willian Chu. Vários anos depois, o Real lembra a oportunidade que teve com um jogador que acabou brilhando no Bernabéu, mas com a camisa de um adversário. Isak fez um doblete para ajudar o clube basco a estar na semifinal da Copa do Rei. Hoje, Isak joga pelo Newcastle e está sendo cogitado no Liverpool, e convenhamos que pro nível do Real Madrid não é necessariamente uma perda muito grande. O Isak tem que se lamentar muito mais de não ter dado certo no Real do que o Real Madrid tem que se lamentar porque o Isak não foi. Em 7º lugar temos Davi Villa. Ele quase jogou no Real, mas não se arrepende de ter escolhido o Barcelona.
A escolha pelo Barcelona aconteceu principalmente pelo técnico Pep Guardiola. Em entrevista à rádio espanhola Al Primer Talk, o atacante revelou que quase foi acertado com o time madrilenho em 2009, mas preferiu a equipe catalã, que o contratou por 40 milhões de euros à época, cerca de 121 milhões de reais. Nas palavras dele, o verão de 2009 estive muito perto de acertar com o Madrid, mas se não tivesse ido pro Barcelona, não seria o jogador que sou hoje, graças a Guardiola. Com ele aprendi coisas que eu não tinha no meu jogo, por exemplo, sempre foi outras que me ajudaram a me tornar um jogador diferente e me colocar em outra posição. O Villa deixou o Barcelona em julho de 2013 e se transferiu para o Atlético de Madrid, outro rival do Real. Você lembra que eu falei lá atrás que Lewandowski e Suárez poderiam fazer uma excelente dupla? Pois é, Luis Suárez foi um daqueles que também recusou o Real. O jogador tinha 27 anos na época e atuava com a camisa do Liverpool. Mais tarde surgiu a concorrência do Barcelona, que tinha preferência do jogador. Segundo Suárez, o interesse do Real Madrid diminuiu um pouco por conta do episódio em que o atacante mordeu Chiellini em Uruguai vs Itália na Copa do Mundo de 2014. Ainda assim, o próprio Luisito Suárez reconhece que o Real Madrid esteve muito próximo de contratá-lo. Junto de Messi e Neymar, Luis Suárez fez a história no Barcelona com a conquista da Champions em 2015 e formando um dos ataques mais emblemáticos dos últimos tempos. Isso é inegável. O uruguaio revelou em entrevista ao programa La Mesa que antes esteve muito perto de reforçar o Real. Nas palavras dele, meu representante conversou com o Real Madrid antes da Copa do Mundo de 14. O Real queria me contratar a todo custo e tudo estava indo na direção certa. Estavam até pensando em vender Benzema para o Arsenal. Já estava praticamente tudo certo. Quando a Copa do Mundo começou, o Barça entrou na corrida e obviamente eu preferiria o Barça. Com a situação da mordida, o interesse do Real diminuiu e o Barça ficou mais interessado. No final, tive as duas opções e escolhi o Barça porque era meu sonho. Concluiu o atacante ex-Grêmio. Pois é, né? Se você quer ir pro Barcelona, basta morder alguém, né? Porque pelo visto o interesse do Barça aumentou assim. Brincadeira, não faça isso em casa, não morda ninguém. Mas como assim que o interesse do Barça aumentou quando o Suárez começou a morder? De toda forma deu tudo certo e Suárez no Barcelona é um jogador inesquecível. Em nono lugar, Santi Cazorla. Parece até absurdo quando a gente vê nomes de jogadores que não deram tanto certo assim no futebol mundial, mas que estão nessa lista justamente por terem recusado a poderosa equipe merengue. E um dos grandes exemplos chama Santi Cazorla. Cazorla é muito lembrado pela atuação que teve no Arsenal e uma passagem considerável pelos Gunners. Um jogador de futebol que hoje tem 39 anos, nascido em Lugo de la Mera, na Espanha. Joga como meia hoje em dia no Real Oviedo e também teve passagem considerável pelo Villarreal. Um jogador mais lembrado necessariamente pelo videogame do que mesmo pelas suas atuações. E convenhamos que o Real Madrid também não sente falta assim. Porém, antes do jogador ser transferido para o Arsenal, o clube merengue chegou a observar o Cazorla mais de perto. Ainda assim, o Cazorla recusou e preferiu ir para a equipe dos Gunners, onde julgou que teria mais espaço. Pois é, ele não teria necessariamente o mesmo espaço no Real, mas ao mesmo tempo também teve a audácia de recusar o clube merengue. Outro jogador que também recusou o Real Madrid tinha muito futebol, uma boa mídia e acima de tudo alguém que jogou por muito tempo no Valência. Eu estou falando Pablo Aimar. Cria do River Plate, Pablo Aimar jogou por clubes como Benfica e não podemos esquecer o próprio Barcelona, acabando de se aposentar em 2015. Aliás, é válido citar que quando Pablo Aimar estava no Valência, ele era muito conhecido por destruir o Real, fazendo sempre excelentes atuações e sendo um excelente carrasco dos merengues. Não que as situações que envolveram Aimar seriam de grandes jogos assim, a ponto de traumatizar os merengues, mas sempre Florentino Pérez e companhia tinham um interesse em trazer o Aimar. Isso porém nunca aconteceu, segundo o próprio argentino. Até hoje, essa decisão de não ir pro Real não o entristece. Aliás, ele até afirma que foi melhor assim. Será que realmente pro Real compensaria ter o Aimar na sua equipe merengue? O 11º da lista envelheceu muito mal em relação à sua moral. Estou falando de Paul Pogba, ou Pogba, como você quiser chamar. O francês teve seu auge absoluto no futebol jogando pela Juventus, lembrando que ele antes havia passado pela base do Manchester United, e parecia realmente que Pogba seria um daqueles jogadores de moldurar em qualquer prateleira, na prateleira dos maiores. Seu talento, seus pombos sem asas, seus golaços, sua visão de jogo, categorizaram o camisa 6 como o principal talento da geração francesa, mais talentoso até do que o próprio Mbappé, e todos afirmavam que Pogba, por questão de tempo, jogaria em Barça, Real ou outras equipes. Aliás, ele esteve muito perto de fechar com Barça. E em 2015 o Pogba recusou o Real Madrid. O agente do Pogba, segundo o jornal L'Equipe, praticamente havia descartado qualquer acerto com a equipe merengue.
Para o agente, o clube espanhol trata seus atletas como toalhas. Nas palavras dele, o Real Madrid tem o costume de comprar jogadores com quem vai comprar toalhas de banho e depois se desfaz deles como a toalha. O Real Madrid é um clube que contrata um jogador por fazer apenas 6 bons jogos em Copa do Mundo, afirmou à época Nino Raiola, que inclusive já faleceu, que ainda questionou o método de contratação do clube merengue. O Mino Raiola à época afirmou que o clube merengue não era o desejo para Pogba e tampouco para ele. Não queremos ir para um clube como o Real Madrid, queremos ir para um clube que acredita no potencial de Paul. Naquela temporada, Pogba participou de 22 partidas do italiano, marcando 7 gols e dando 2 assistências. Posteriormente, faria uma boa exibição que levaria para o Manchester United. E no United aconteceu de novo. É impressionante como às vezes os Red Devils são um cemitério de jogadores. Enfim, hoje o Pogba está suspenso do futebol por 4 anos devido ao uso de substâncias duvidosas e sabemos exatamente o paradeiro. Com certeza, Pogba talvez tenha se arrependido da sua escolha. A camisa merengue chama-se Ivan Rakitic. O croata tem uma carreira muito vistosa pelo Barcelona e foi campeão da Europa, também do mundo, pela equipe culé. Rakitic é um jogador muito lembrado por ser comparável ao Modric, mas convenhamos que na história geral, o tempo mostrou que Modric é muito mais jogador por ser muito mais longevo e trazer mais conquistas que o próprio Rakitic. Mas também isso não apaga a carreira do Ivan, que teve grandes momentos com a equipe blaugrana. E o meio-campista foi procurado sim pelo clube merengue, mas acabou recusando a proposta. Na janela de transferência de 2014, quando decidiu encerrar sua exitosa passagem pelo Sevilha, onde jogou por 4 temporadas, o croata recebeu uma atraente proposta do Real, conforme havia informado o jornal Mundo Deportivo. A proposta poderia fazer de Rakitic um jogador valioso, jogando até mesmo na mesma posição que o Barcelona, que havia se enfraquecido um pouco no meio campo. Rakitic optou por ir pela equipe que justamente daria mais oportunidades a si. E é verdade que para Rakitic foi um negócio muito melhor do que o planejado. O jogador é ídolo no Barcelona e certamente não se arrepende da transação. O 13º jogador dessa lista chama-se Roy Keane, alguém que quase destruiu a carreira do pai do Haaland e que, digamos, não é daqueles caras que mais tem boas recordações com o próprio Real. Ele revelou o motivo de ter rejeitado o Real no auge da sua carreira. O Keane é amplamente conhecido como um dos melhores meio-campistas de sua geração e o ex-capitão do Manchester United revelou que recusou uma grande transferência perto do fim de sua carreira. Depois de se desentender com Alex Ferguson, a permanência de 12 anos de Keane em Old Trafford chegou ao fim abruptamente. Ele passou 6 meses no Glasgow Celtic devido às suas lesões antes de encerrar sua carreira. Falando no podcast Stick to Football, que ele apresenta junto com Gary Neville, Ian Wright e Jamie Carragher, Keane disse que a mudança para o Celtic foi uma decisão emocional. Ele também revelou que recusou uma grande transferência para o Real. Quando saiu do United foi para o Celtic, mas poderia ter ido para o Real Madrid por 1 ano e meio. Foi um pouco emocional, o que é bom. Não me importo em tomar aquele tipo de decisão, mas eu tinha 34 anos. Pensei, eu iria para o Real e teria um impacto? Keane jogou com muitas estrelas do United, incluindo nomes como David Beckham, Wayne Rooney, Eric Cantona e Cristiano Ronaldo, para citar alguns. Uma passagem pelo Bernabéu o teria colocado ao lado de outros grandes nomes como Zinedine Zidane, Raul, Ronaldo e Roberto Carlos. O 14º dessa lista tá na capa e você sabe exatamente quem é. Em programa recente do Domingo com Benja na CNN Brasil, o comentarista André Cury afirmou que Neymar realizou exames médicos em uma negociação com o Real Madrid antes de assinar com o Barcelona em 2013. O Neymar fez exames médicos no CT Joaquim Grava para o Real e não foi. Fez exame médico, o contrato estava pronto. O desejo dele era ir para o Barcelona. Ele pensou direito e falou: quer saber? Eu não vou. E foi para o Barcelona jogar. De acordo com o Cury, o Real Madrid ofereceu um contrato que pagaria cerca de 100 milhões de reais a mais do que a proposta do Barcelona. Apesar disso, o Neymar optou por se juntar ao clube catalão. Ninguém dá valor, mas ele foi jogar no Barcelona por 100 milhões de euros a menos que iria receber. Nunca vi nada perto disso. Tem jogador que joga a carreira inteira e não ganha 100 milhões de euros. Ele abriu mão de 100 milhões. O contrato do Real era de 100 milhões de euros a mais. Cury também defendeu o jogador de críticas e afirmou que poucos reconhecem o que ele fez para seguir o sonho do Barcelona. Ninguém fala das coisas boas do menino, é só pancada e pancada. Lembrando que, quando ele era mais novo, chegou a quase fazer um teste no Santiago Bernabéu ainda bem molecote. Só que acabou que ele não tinha como ficar no Real, pois a estadia era muito cara, e a própria família decidiu que ele rumaria voltando pro Santos. E foi lá em Santos que ele teve um futebol tão apoteótico e impecável que fez ele realmente jogar na equipe do Barça. O resto é história. Mas muitos falam que se Neymar tivesse ido pro Real, talvez teria mais mentalidade e condições de continuar sua excelente carreira. O último da lista muitos não sabem, chama-se Pelé. Pois é, Pelé recusou o Real Madrid e não fez parte do time que dominou a Champions. Clube mais vitorioso da história do futebol, o Real carrega uma espécie de mancha no seu currículo repleto de craques.
não ter convencido o Pelé a atuar na Europa. A equipe espanhola tentou convencer o rei, acabou falecendo recentemente aos 82 anos, vítima de complicações, que enfrentava em doença desde 21, e poderia fazer parte do lendário time que conquistou as 5 primeiras edições da Liga dos Campeões entre 56 e 60. Aquele elenco merengue era uma constelação de muito do que se havia de melhor no futebol mundial no meio do século. Contava com o argentino Alfredo Di Stéfano, com o húngaro Ferenc Puskás, com o espanhol Paco Gento e durante um certo tempo com o meia brasileiro Didi, mas não tinha o Pelé. E isso era um problema que incomodava o clube, que ainda estava construindo o caminho para se transformar no número 1 do mundo. A primeira investida espanhola pelo camisa 10, mais conhecido de todos os tempos, aconteceu em junho de 59, só um ano depois da inédita conquista da Copa do Mundo da Suécia, que colocou o craque no cenário internacional da bola. O Real convidou o Santos para ir a Madrid disputar um amistoso no Santiago Bernabéu. Depois da vitória por 5-3 sobre os brasileiros, dirigentes espanhóis conversaram com Pelé e o convidaram a se juntar ao clube. O rei não se mostrou interessado. Ao longo dos anos seguintes, os madridistas repetiram a oferta inúmeras vezes e a resposta sempre foi a mesma. O auge dos rumores de que Pelé poderia trocar Santos pela capital espanhola aconteceu em 61. Na época, até mesmo o então presidente do Brasil, Jânio Quadros, preocupou-se com o risco de ver um dos maiores patrimônios se transferir para o exterior. O motivo pelo qual os 3 vezes campeão do mundo pela seleção e bicampeão mundial com o Santos nunca aceitou jogar no Real, ou Milan, ou Inter de Milão, ou Manchester United foi outro. Ao contrário dos jogadores da atualidade, o atleta do século XX nunca viu necessidade de ir embora para a Europa para fazer sua independência financeira e atuar ao lado ou contra os melhores atletas da época. Tudo o que o rei queria e precisava, ele encontrava aqui mesmo no Brasil. O desejo de ficar em casa foi maior. Teria sido incrível jogar no Real, mas não me arrependo de ficar e jogar minha carreira no Santos, resumiu o ex-jogador em entrevista à revista madridista Real, publicada há 4 anos atrás. A única experiência de Pelé no exterior aconteceu já no fim da carreira. Em 75 aos 34, ele deixou a aposentadoria de lado, já não disputava mais partidas oficiais pelo Santos e só participava de um ou outro jogo festivo para atuar durante 3 temporadas no New York Cosmos, um projeto megalomaníaco bancado pela Warner, que visava popularizar o futebol nos Estados Unidos, parecido com a situação do Messi. E diante de tantos nomes, qual deles você acha mais absurdo e acha que merecia estar? Comenta embaixo e conta pra mim. Brasil Suzefute, muito obrigado por chegar nesse vídeo bem longo. Deixa seu like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, valeu!